Saudações, pessoal, bem-vindo ao nosso canal, mais uma aula de planilhas. A gente está trabalhando com planilhas do Google, mas tudo que a gente fala aqui também funciona para o Microsoft Excel. Tanto que a gente vai falar hoje sobre tabela dinâmica e eu estou com a página de fundo, a página do suporte da Microsoft. Para quem quiser aí ver como é que o suporte da Microsoft, as informações, ele tem uma informação bem legal, ele dá uma demonstração, avisa, né? E aí, só para começar a ideia, vou pegar o feed dele aqui, ó. Tabela dinâmica é uma poderosa ferramenta para calcular, resumir e analisar dados que lhe permitem ver comparações, padrões e tendência nos dados. É um recurso muito útil, dinâmico e permite uma gama de ações aí na parte de relatórios, de publicação de gráficos. É muito interessante porque ele dinamiza o uso de algumas fórmulas, permite assim, uma extensão de recursos para a gente na hora de consultar dados, informações, relatórios, coisas muito importantes no trabalho do dia a dia. Então eu coloquei aqui a página do Microsoft para a gente poder ver isso, porque funciona no Planilhas, funciona no Excel. Estou colocando o link, esse link aqui da Microsoft, aí na descrição de vídeo, para quem quiser dar uma olhada nos exemplos que a Microsoft dá sobre tabela dinâmica. Vou colocar também dois links, um documento com sugestão de exercício e uma outra planilha que eu vou fazer de exemplo nessa aula. Eu vou fazer o uso de planilhas eletrônicas e vou dar a planilha, o uso de tabela dinâmica como uma planilha pronta e vou dar a planilha para vocês poderem testar aí, ok? Boa aula, sucesso para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição. Não esqueça de deixar o nosso like, o nosso fruto do like aí, ok? Vamos lá. Bom, então vamos olhar aqui, que está o documento, os exemplos que eu vou fazer. E aqui está a planilha que eu irei utilizar, ok? Primeira planilha, eu tenho página 1 e eu tenho a segunda planilha, página 2. No página 1 estão aqui cargo, nome, cargo, salário e área, ok? E o nosso solicitações estão aqui do que a gente vai fazer. Então vamos lá. Considerando a página planilha 1, faça, primeiro, crie uma tabela dinâmica que exiba para cada cargo a quantidade de funcionários atuando. O título da coluna referente à quantidade deve ser quantitativo de funcionários. Então, eu quero ver quantos funcionários eu tenho atuando para cada cargo. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro, eu seleciono toda a planilha de uso, considerando o título, tá? Eu preciso ter o título. Então, eu vou selecionar desde o nome, a área, salário, cargo, até o finalzinho aqui da nossa planilha. Esse é o primeiro ponto. Ok? Como eu estou no Planilhas, né, no Sheets do Google, eu vou lá em Dados, depois de estar selecionado, eu vou lá em Dados, Tabela Dinâmica. Cadê você? Tabela Dinâmica aqui. Então, clicamos em Tabela Dinâmica, ele vai perguntar se eu quero fazer na existente, na página existente, aqui mesmo, ou se eu quero fazer uma nova página. Eu vou criar uma nova página para destacar isso aí. Então, ele colocou ali, ó, tabela dinâmica 5, talvez por causa de alguns exemplos que eu coloquei, ele botou tabela dinâmica 5. Eu vou dar o nome de cargo e funcionário. Cargo, funcionário. É isso que ele solicitou? Para cada cargo, a quantidade de funcionários. Então, beleza. Bom, aí, quando a gente fez isso aqui, veio para nós essa informação que eu ocultei aqui, ó. Veio para nós essa informação referente aos dados da planilha. Quando eu clico aqui, vem. Se eu fechar, ou se eu cliquei fora, não está aparecendo nada. Se eu cliquei na área da planilha, aparece para mim, que é o editor da minha tabela dinâmica, ok? Veja que ele dá até sugestão, ó, média de salário para cada cargo, contagem de nome em cada área, soma de salário para cada cargo. Olha que interessante. Eu quero pegar pelo que mesmo? Vamos lá. Para cada cargo, quantos funcionários eu tenho? Então, a cargo, olha, a coluna cargo aqui, ó, para cada cargo. Então, quantos auxiliares administrativos existem? Quantas pessoas que são gerentes de RH? Quer saber isso, ok? É isso que ele quer saber. Vamos lá, cargo e quantidade de funcionários. Então, eu tenho duas opções, que são as opções de título.
Vou sair do sugerido aqui. Eu tenho duas opções que são as opções de título. Eu posso fazer o título por linha ou posso fazer o título por coluna. É muito comum que seja por linha, a visualização fica prática, mas depende de onde você vai usar. Só para mostrar para vocês, ó, eu vou adicionar linha, cargo na linha. Ó, e mostrou os cargos em linha, tá vendo? Agora eu vou remover isso aqui e eu vou colocar os cargos em coluna. Ó, quero colocar cargos em coluna. Ele colocou em coluna. Veja que ficou menos agradável a visualização. Concorda comigo? Antes eu tinha uma visualização mais agradável, mas depende muito de como cada um quer trabalhar. Para voltar é só clicar nele. Então, ó, tirei, vou botar novamente cargo na linha. Então apareceu analista de RH, analista financeiro, auxiliar, apareceu todos os cargos que existem aqui nessa página 1, na área de cargo. O que eu quero fazer mesmo? Eu quero uma tabela que exiba para cada cargo a quantidade de funcionários que estão atuando. Quantos funcionários existem em cada uma? Aí essa opção de quantos, ela sai da linha e da coluna, ela vem para valores. É em valores que eu trabalho. Agora, se eu colocar, veja bem, se eu botar valores, se eu colocar cargo, fica estranho, porque na verdade ele não vai contar quantos funcionários, ele vai procurar quantos cargos tem. Eu quero saber quantos funcionários eu tenho em cada cargo. Então o interessante aí seria um campo que me permitisse calcular nome. Se eu botar nome, ó, ele apareceu campo calculado, eu botei nome, ele vai agora contar quantos nomes eu tenho em cada cargo, ou seja, quantas pessoas eu tenho em cada cargo. É interessante que ele até dá o mesmo dado, se eu colocasse aqui em valores, para ele adicionar cargo. E aí tem até dá para a gente justificar isso aí, deu a mesma coisa. Por quê? Porque eu acabei contando aqui quantos nomes, né? Contei quantos nomes e aqui eu contei quantos cargos. Então, na verdade, eu estou pedindo, ele está contando quantas vezes repete o cargo analista financeiro, quantas vezes repete o cargo RH. Então, nesse caso aqui, deu no mesmo, ok? Vou remover o cargo, mas já deu para dar uma ideia de como ele funciona, né? Ele fez aqui uma contagem, ele contou quantos cargos, quantos nomes, eu botei por nome, ó, valores, quantos nomes dentro de cada cargo. Quando a gente clica aqui, ó, a gente tem, ó, outras funções que podem utilizar. O SUM é a soma. Se eu quisesse trabalhar com salário, ver a soma dos salários. O conta, count, ó, average seria o média, max, o maior, min, o menor. Tem outras funções que a gente pode ver, vai ver à frente, pode não, vai ver à frente, entendeu? Então essas coisas são interessantes, são dados que a gente pode utilizar aí. Beleza? Um detalhe aqui, ó, quando eu quero porcentagem da linha, porcentagem da coluna, porcentagem geral, vamos ver isso aí ainda nesse ponto. Agora aqui, ó, só falta o quê? O que ele pediu aqui? Mudar, né, o título, porque ele bota count de nome, conta do nome, né? Como é que ele está fazendo isso aí? Então, quero botar aqui um título que funcione. Então, quero o título quantitativo de funcionários. Vou pegar esse título aqui. Vou aproveitar e botar aqui, ó. Agora sim, ficou uma informação interessante, ó. E veja que com isso aqui dá até para a gente fazer um recurso bem interessante, ó. Eu quero fazer um gráfico, ó. Quero fazer um gráfico aqui com essas informações. Agora eu posso vir aqui para a gente inserir o gráfico. Aqui, deixa eu tirar habilitar aqui, ó. Inserir gráfico com aquela opção selecionada. Eu já tenho a opção de fazer um gráfico já com esta informação que está aí dinâmica, que apareceu dinâmica na minha tela. É claro, agora é só fazer formatação, não vou fazer aula de gráfico agora, porque eu quero fazer só tabela dinâmica, mas já dá aí as opções, que são várias opções que nós podemos utilizar e já está tudo disponível a partir do momento que nós usamos alguns recursos, né, como este aqui, ok? Isso aqui, se a gente fosse utilizar a fórmula, né? Se a gente fosse utilizar a fórmula, eu tenho que fazer o conte C. Lembra disso? Ó, igual, se eu fosse utilizar a fórmula, conte C, então ele pede o quê? Ó? Ele pede o intervalo,
Aí suponha que eu esteja fazendo por ele, né? Vou fazer o intervalo aqui só para a gente ver. Peguei o intervalo que eu quero fazer. Na verdade, o intervalo, só esse cara aqui, conte C, quantos são, né? Peguei esse intervalo aqui, ponto e vírgula, e ele diz qual é o critério. Ah, o critério é que seja RH. Ó, se eu fizesse com conte C, daria 7. Então aqui, ó, para que eu pudesse deixar ele fixo, né? Eu ia colocar um dólar, lembra disso? Um cifrão, né? O dólar, o B3, porque esse intervalo aqui é aquela planilha do página 1. Então fica fixo ali e agora vem trazendo para ele pegar os valores de lado. Ó, 3, 16, 4. Então olha que interessante. Essa função ponte C que a gente fez, e aqui usaria um sum, né? Uma soma. Ó, a soma pegando. Peraí. Pegando isso aqui, ó. Então, olha só, as funções que eu usaria, que eu trabalharia, o conte C e o soma, agora eu estou aplicando o tabela dinâmica. E aí isso aí já reduziu aí tempo do meu trabalho, já facilitou até o meu trabalho, ok? Vamos para o próximo exercício. O próximo é crie tabela dinâmica que exiba a área e o total pago de salários por área e a média de salários por área. Então vamos fazer uma nova, ó, mesma coisa, tudo selecionado, inclusive o título, ok? Vamos lá em dados, vamos fazer uma nova tabela dinâmica, vou falar numa nova página. Agora eu vou colocar aqui salário por área. Okay? Vamos botar aqui para eu saber o que eu estou fazendo. Então qual é o título que eu quero trabalhar? Vamos fazer coluna. Vamos ver coluna. Vamos colocar aqui. Eu quero área. Então, eu quero aparecer as áreas contabilidade, diretoria financeira, qualidade, RH e o total geral. Então, eu botei por coluna, ok? Só para a gente ver a diferença, vou fazer um coluna e vamos fazer um de linha. Vamos fazer o de linha. Então, agora, qual é o valor que eu quero colocar? Nós falamos que a gente quer exibir o total pago de salários por área. Então, valores eu vou colocar salário. Veja quando eu boto salário, ele já colocou o SAM. Ó, SAM é a soma. Então, a soma de salários. Qual é o título que ele pede que eu botei aqui? Não esqueça de só formatação moeda. Mas vamos colocar aqui, né? Total de salário. Total de salário. Então, veja, ficou coluna ficou assim, ó, área e total de salário. Viu como é que funciona? Como eu não quero trabalhar com coluna. Eu quero trabalhar com linha. Então, eu venho aqui, ó, adiciono área, e aí ele colocou novamente. Veja que se não tivesse a linha, tivesse só o total, olha, está o SAM, ele pegou o total de salário. Então, está a soma dos salários. Então, se eu quisesse só ter a soma dos salários, bastaria só fazer isso aqui. Beleza? Mas eu quero também definir por linha. Então, adicionei ali a área. E aí ele colocou o total de salário por área. E o total geral está aqui. Vamos botar formatação moeda para ficar elegante. Ó, formatação moeda. Tem mais uma coisa que ele pede, que é a média de salários por área. A média de salários por área pago. Vamos clicar aqui para ele voltar. Vou lá novamente nos valores. Vou adicionar. Ele pede qual é o campo calculado, o campo que vai ser calculado é novamente salário. Veja que ele repete o SAM, mas porque o SAM é o default, a soma é o default. Mas as outras opções estão aqui, ó, resumido por. Então, cadê? SAM de salário, é isso aqui. Então, quero resumido por. Vou colocar aqui. Eu quero contar quantos salários fiz no anterior. Esse aqui. Eu quero contar quantos salários. Poxa, tô de novo. Cabeção. Eu quero contar quantos salários, então aqui ele informou quantos salários são pagos na contabilidade, seria quantas pessoas. Isso seria igual ao anterior, quantas pessoas tem, aqui foi por cargo e aqui foi por área, né? Quantas pessoas? Não quero conte. Eu quero a média é o average, ó, a média de salário pago. Agora ele retornou para mim a média pago por salário em cada área. Se eu colocar em formato moeda, ele vai resumir, então, a média de salário pago por área é essa. Faltou botar isso aqui
no padrão moeda. Veja a média, então o salário médio, aqui não é mais o total geral, o salário médio é de 3.958, entendeu? E por área, então aqui seria a média de salário. Aí mudamos o título, porque senão fica total de salário e média de salário, senão fica estranho de reconhecer ou identificar a informação. Por isso a mudança do nome do título, isso é importante, beleza? Viu como é a diferença se a gente fizesse a informação, vamos novamente implicar aqui, ó, vou tirar de linha, área, ele vai colocar a média e o total, né? E vou colocar em coluna, ó, coluna. Veja como é que fica, ó. Fica meio estranho, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Coluna ele botou, ó, valores, diretoria, aí a média do salário aqui. E o total, veja como é que fica estranho, né? Com aqui contabilidade, total e média. Ele vai fazer duas colunas informando. Então veja que não fica boa a visão de acordo com o recurso que você estiver usando, de acordo com a informação que você estiver fornecendo. Eu particularmente gosto de trabalhar com linha, mas é aquilo, vai ter momentos em que a coluna pode ser uma solução melhor de visualização. Tudo você deve validar qual a melhor visualização. Show de bola? Acho que está caminhando, hein? Vamos fazer mais? Vamos fazer bastante, né? Para a gente poder, vai ficar um pouquinho grande, mas é bom que a gente tira todas as dúvidas. O próximo aqui, a letra C, cria uma tabela dinâmica que mostre, olha, ele pede 2 títulos, que mostre como primeiro título cargo e como segundo título área. Então, vamos trabalhar com 2 títulos. Novamente, seleciona tudão. Vamos lá em dados. Vamos em dados. Tabela dinâmica. Vou criar uma nova página. De área e cargo. Botar área e cargo. Então, agora eu quero 2 títulos, ou seja, 2 linhas. Vamos voltar aqui. Quem é a primeira? Como primeiro título, cargo. E segundo título, área. Então, primeiro título, cargo, botou o cargo. E segundo título, ó, na linha, vou adicionar novamente área. Então, quando eu fiz isso, olha que ele ajustou dentro de cada cargo qual é a área. Primeiro título, qual foi que a gente colocou? Cargo. Então, ele fez cargo e área. Tudo bem? Deu para pegar essa visão? Então, ó, quais são as áreas que tem em cada cargo? Ele está mostrando quais são as áreas. Ó, tem cargo que está em 4 áreas, tem cargo que está somente em uma área. Ok? Agora, quais são as outras informações que ele pede? Primeiro título cargo, segundo título área, exibindo assim quais áreas estão os cargos da empresa. Beleza. E apresente como valores o total de funcionários. Essa coluna de contagem deve ter o título total de funcionários. Então, agora eu quero mostrar só o total de funcionários. Aonde? Nos valores. Então, o total de funcionários é quantos funcionários tem naquela área. Vou colocar o nome, total de nome, ele vai pegar quantos nomes por área. Olha que aqui ele já contou. Ó. Então, veja. Analista financeiro tem 4. Analista financeiro não. Financeiro tem 4 na analista de RH e RH na analista de RH tem 3. Então, analista de RH total, 7. Tá vendo? Ele soma por área e soma por cargo. Não é interessante isso? Ainda tem a opção de eu fechar aqui, ó, e ele só me mostrar por cargo. Tá vendo que legal? Tá vendo como é que a visualização do nosso trabalho fica até interessante? Aí aqui o título, mudamos o título, o total de funcionários. Tem um cachorro latindo na vizinhança aqui, espero que não esteja chegando aí para vocês, mas se chegar, lamentável. Então veja, ó, ficou legal, não ficou? Veja a visualização, como fica, beleza? Pegamos o total de funcionários. Vamos fazer o próximo aqui, que ele vai trabalhar com filtro. Gente, se ficou dúvida em algum aqui, manda um comentário para mim no vídeo que a gente ajuda, hein? Agora vamos criar um filtro. Ó. Utilizando a tabela dinâmica, crie um filtro para exibir somente a soma dos salários do cargo de analista de RH. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver o cargo, ok? E quero somar salário. Então, primeira coisa é eu entender quem eu quero exibir. Eu quero exibir... Tá na minha tabela dinâmica,
Qual é o cargo mesmo? É cargo com filtro. Vou botar cargo com filtro. Então eu quero criar um filtro para exibir somente a soma dos salários do cargo analista. Então o título é cargo. E o que eu quero somar, quais são os valores, é salário. Eu quero a soma dos salários. Okay? Então aqui está a soma dos salários. Vou botar em formato moeda para ficar elegante. Então aqui, soma dos salários. E lembrando sempre que esse soma é por causa aqui, ó, valores, já vem o padrão SAM, mas eu tenho as outras opções. Agora, eu quero criar um filtro. Eu quero que ele mostre somente do cargo analista de RH. Então, o filtro é aqui, ó, adicionei um filtro. Em qual campo? No cargo. Então, quando eu mostrei, ó, o filtro apareceu aqui, não mudou nada. Ele está mostrando todos, tá vendo? Está mostrando todos, porque está com um tiquinho aqui do lado. E eu quero analista de RH. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou limpar tudo e vou marcar somente analista de RH. Pronto, mostrou somente a soma dos salários no cargo de analista de RH. E essa disposição está presente para a hora que eu quiser mudar, eu mudo. Ah, eu quero também o analista financeiro. Pronto. Ah, eu quero colocar também o gerente de RH. Feito. Ah, eu quero limpar. Limpa. Ah, eu quero mostrar tudo agora. Tá? Limpa e ok, né? Quero mostrar tudo. Beleza, seleciona tudo e ok. Veja que está aí a disponibilidade de recursos que podemos usar dentro da tabela dinâmica. Vamos matar o último aqui e o outro exercício do página 12 eu faço no próximo vídeo, porque esse vídeo está imenso já. Vamos lá. Utilizando tabela dinâmica, cria um filtro para exibir somente a média dos salários da área de qualidade. Então eu quero trabalhar com qual é o título? Eu quero área. Então vamos lá, vamos pegar, está selecionado, dados, tabela dinâmica. Quero trabalhar área com filtro, parece que esse é área. É isso? A média dos salários da área. Então o título, a minha linha, vamos fazer esse coluna. Vou fazer esse coluna. É área, ok? Eu quero fazer o que? Média dos salários. Eu quero valores, eu quero salário, mas eu não quero a soma. Eu quero a média, que é o average, a média. Então, botei aqui média de salários. Beleza. Mas aí, eu quero exibir somente, vamos botar em formato moeda, né? Para ficar romântico a coisa, né? Isso, vamos botar formato moeda, ficou romântico. Agora eu quero um filtro para mostrar somente da área de qualidade. Então venho aqui em filtro, adicionei qual é a área que eu quero mostrar, está mostrando todas. Eu quero somente, vou limpar e vou selecionar qualidade. Ok, então agora ele mostrou somente da área de qualidade. Veja que eu fiz agora com coluna, diferença de visualização que a gente trabalha. Gente, espero que tenha sido útil. Deixa eu botar a nossa câmera aqui. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, envie essa dúvida aí pelos comentários. Lembrando que eu estou colocando os títulos, os links aí na descrição do vídeo. E vou repetir, vou fazer o segundo exercício, a segunda parte, que é a página 2, no próximo vídeo. Um abração, sucesso nos teus estudos e até mais.